Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Tech Access, podcast que explora aí o amanhã, as tecnologias inovadoras do mercado. Eu sou a Giovana, da KMC Assessoria. Estou aqui com o Juninho novamente aí para apresentar... Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais informações aí para vocês. Já o Juninho vai apresentar os nossos convidados do dia. Hoje o assunto é mais focado em segurança perimetral. Então, é um assunto muito interessante, aí muita coisa para abordar. Eu não sei muito, tô aqui para aprender também, assim como muita gente acho que vai assistir aí que não sabe tanto e com certeza vai aprender bastante coisa com os nossos convidados. Juninho, apresenta pra gente então quem que tá aí na mesa com a gente, por favor. Boa tarde para você também, Giovana, para todos. Eu também faço jus aí às suas palavras, também não... Eu até comentei no começo aqui que não estou tão raso, porque a gente vai, alguns episódios já foi trazendo um pouco de bagagem. Agora aqui a gente vai ser o papel daqueles que vão perguntar tudo para realmente absorver informações. E quem vai nos trazer essas informações hoje, temos o prazer do Flávio Viola, falou que pode chamar de Viola. Até aqui nos bastidores eu já vi que conhecia um parente, porque no outro ramo que eu trabalhava também tinha um Viola, deve ser da mesma família, provavelmente, né? Ele é coordenador de Delivery EBG, depois ele vai explicar mais a fundo, para quem não sabe quais são as siglas e nomenclaturas. E a dupla dele hoje é o Ricardo Calai, que é BDM Regional de São Paulo, ambos da Hikvision, correto? Correto. A Hikvision também é nossa patrocinadora, juntamente com a IPCAM. Então, nós estamos bem servidos aqui na mesa. Hoje tenho certeza que vai ter informações boas. Porque antes de começar, a gente dá uma pincelada nos assuntos aqui. Já deram um monte de informação. Eu até falei, na segurada vocês falarem na frente da câmera, que aí fica mais fácil, que aí rende o assunto. Eles foram convidados pela... Nós temos nos bastidores aqui algumas pessoas que nos ajudam, que é a Rafa também, da IPCAM. E ela trouxe grandes recomendações. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aí de grandes informações também. Bem, quero começar com o Flávio. Pode ser com o Flávio inicialmente? Pode, claro. Vou chamar de Viola. Então, com o Viola, eu quero que você fale exatamente, me dê um pouquinho do seu histórico, como você chegou no mercado, porque também nos bastidores eu perguntei, mas você chegou no mercado como? Aí, diferente das outras pessoas, eu sonhava com trabalhar com segurança eletrônica, falando, na verdade, eu odiava. Alguém odiava aqui, mas hoje vive disso. E a vida é assim, a gente vai... não foi o Flávio que falou isso. Não foi o Flávio, exatamente. Foi no bastidores. Mas... Errou o convidado, gente. Mas a gente vê que as coisas, às vezes, vão se desenrolando e a gente vai pegando traquejo traquejo do mercado e acaba se desenvolvendo. Então, começando com o Viola, aí me fala um pouquinho de onde você veio, como começou, qual o posicionamento que você está hoje, o que você almeja para o futuro. Fica à vontade. Tá. Bom, então assim, eu sou dos primórdios lá da eletrônica, né? Não tão primórdio assim, mas eu acabei fazendo engenharia eletrônica, né? Porque queria trabalhar com a área musical, que não deu certo. Meu sonho não era trabalhar com câmera, mas nunca tive nada contra. Né? E... Nunca odiei. Nunca tive problemas com as câmeras. E aí, assim, a engenharia eletrônica, quando eu fiz, ela era muito ampla e a gente não tinha essa segmentação de hoje. Então, eu acabei indo para a área de sistema um pouco, tudo. E aí, eu trabalhava... Em que ano isso, mais ou menos? 2000, 2010... 2000, mais ou menos. Eu já estava na área de sistemas, né? Legal. Então, aquela parte de desenvolvimento, não existia faculdade de programação, então o engenheiro acabava assumindo essa parte. Depois foi se segmentando, né, essa parte. E em 2019 eu trabalhava num grande banco e eu fui convidado para cuidar da parte de segurança eletrônica patrimonial, né? Então, toda a solução daquele banco tinha que passar por mim. Ou seja, a parte de câmeras, parte de alarmes... parte das cornetas, né? Então, assim, eu tive que ir aprendendo sozinho e eu fui meio que autodidata nessa área e comecei a estudar sozinho, comecei a procurar fabricante e absorver todo esse conhecimento, né? E aí, em 2023, eu saí dessa empresa e aí eu fui pro mercado, tudo. E aí eu comecei aqui na Hikvision, né? E aí, realmente, na área técnica, né? Eu até uma vez me aventurei na área comercial, mas não é muito minha praia. Aí eu falei, não, deixa eu cuidar das máquinas que eu me dou melhor, né? E aí, comecei aí realmente a mexer... Então, na Hikvision, uns 2 anos, por aí.
Isso, vai fazer 2 anos. Legal. Né? Então, e assim, aí eu vim para a área de delivery, que seria a parte da entrega do projeto, né? Então, assim, tem o pré-vendas que vai lá, vai fazer o projeto junto com o cliente, entender a necessidade, fazer toda essa análise para ver o que vai ser colocado lá, né? E aí depois entra o BDM para tirar o pedido. E aí... então ele faz só a parte fácil, né? Depois você resolve tudo e vai... aí... Desmereceu um pouco na fala, né? Ele não deu certo na área, você viu, né? Eu faço tudo, preparo tudo, aí vem o BDM, tira o pedido. E aí Entendemos porque ele não deu certo na área. E aí a área de delivery, o que a gente... Sacanagem. Qual é o nosso core, né? É a gente realmente dar o suporte na entrega do projeto e nas provas de conceito. Que aí a gente tem que ir lá no local, fazer toda a configuração, botar para funcionar efetivamente a solução. Entendeu? Entendi. Depois eu quero... Vou guardar essa informação que eu quero ver um viés, porque me surgiu uma dúvida no começo, eu acho que pode surgir... Você já explicou pra gente, mas nos bastidores, eu quero ver depois, porque pode ter pessoas que realmente estão com essa dúvida. Porque a gente já teve aqui integradores, distribuidor... Quem que é o seu cliente? Afinal de contas, quem que vocês atendem? Mas aí você responde daqui a pouco. Vamos agora pro nosso Ricardo Calai. Pode chamar de Ricardo mesmo? Ricardo? Pode. O Ricardo, da mesma forma, quero que você me fale como você começou a odiar as câmeras. Como você faz pra tirar pedido? Nossa, minha vida é muito fácil. Se eu Só tira pedido. Idade, Só tira né? pedido. E ganhar a porcentagem do... Com certeza. Não, por favor, me fala como você chegou nesse mercado. Você já falou que tem um pouquinho de experiência também. E depois deixar também a sua parte dessa parceria que eu vi que um depende aí de um fazer uma coisa para que o outro complemente e os dois, brincadeiras à parte, estão andando junto para que aconteça realmente a venda, aconteça aí, a solução chegue até o cliente. Por favor, me diga aí como começou e como estamos. Bom, eu tenho uma origem muito parecida da dele. Eu também comecei na eletrônica, só que eu comecei em curso técnico. Depois disso, eu já comecei a trabalhar na área de telecomunicações. Então, há 35 anos, eu trabalho com telecomunicações. E aí eu vim aprendendo, migrando para a área de redes, comunicação de dados. E aí eu comecei a me enfiar muito na parte de rede. E sempre existiu... muita gente vai dizer que não, mas é mentira, tá? Um preconceito entre o pessoal de redes e o pessoal de câmeras. Mas as câmeras antigas, quando a gente falava em câmeras analógicas, sim, aquela câmera que ficava uma pontinha, vinha um cabo coaxial, ligava numa placa de captura dentro do computador. O terror do cara de informática é botar uma placa de captura dentro de um computador. E eu sei porque eu fiz isso muitas vezes depois. Entendi. Então eu não gostava dessa área, odiava. Quando há 20 anos, um possível cliente me chamou para ver um produto de rede, um equipamento de rede. Quando eu cheguei para ver o equipamento de rede, era uma câmera IP. E aí na hora que o cara pediu e eu não quis negar, eu falei, eu vou mexer nesse negócio aqui, mas eu tenho certeza que não vai dar em nada, que isso daqui deve ser uma webcam horrível. Aí eu peguei, ainda veio da China, meu Deus, olha só onde nós estamos, né? Pois é. Aí Quem eu é coloquei, a China hoje, né? Quem é a China hoje? Aí eu coloquei o produto na mesa, liguei. Quando eu comecei a mexer, eu falei, ela faz isso, ela faz aquilo. E como é a imagem? Meu Deus, a imagem é ótima. Nossa, que legal. Eu juntei tudo, fechei o pacote, levei pro cara. O cara falou, e aí, o que você achou do produto? Eu falei, é o futuro. Que Isso legal. aqui é o Você foi futuro. do ódio ao amor em 2 minutos. Do ódio ao amor em 2 minutos. Demorou um pouco mais, talvez uns 10. Mas do ódio ao amor, naquela tarde que eu liguei aquele equipamento. No dia seguinte eu devolvi o equipamento pro cara e falei, cara, isso daqui é sensacional. Ele falou, se eu começar a trazer isso, você me ajuda nos projetos? Eu falei, com toda certeza. E aí eu comecei a ajudar Visionário, ele. hein? Visionário. Eu comecei a ajudar o cara na parte de projeto, projetando a parte de rede do que era a infraestrutura para as câmeras IP. E aí que eu comecei a migrar um pouquinho de área. Comecei a separar um pouco. Tanto que eu comecei a trabalhar numa empresa de segurança. Logo depois disso. Então, isso foi em 2005. Em 2006, eu comecei a trabalhar numa empresa de segurança. A partir daí, eu me enfiei de um jeito na parte de câmeras que não tinha mais volta, né? E eu comecei a trabalhar com produtos da Hikvision. Eu morava em Manaus, que eu sou de São Paulo, mas eu morei 16 anos em Manaus. Quando eu morei em Manaus, eu comecei a trabalhar com Hikvision. E eu posso dizer hoje que eu sou privilegiado por ter trabalhado em todas as camadas do ecossistema Hikvision. Eu trabalhei no cliente final que usa Hikvision, eu trabalhei no integrador como integrador, trabalhei como consultor que especifica o produto, trabalhei como pré-vendas em uma distribuidora, tudo em Manaus. E, por fim, agora estou no fabricante.
Caramba, então você conseguiu pegar a experiência em todas as camadas Em mesmo. todas as camadas. Sim, porque para poder anotar pedido, poder tirar pedido, você tem que conhecer todo mundo, né? Magoou, né? Não, Ofendeu. ele vai ouvir isso muito tempo E ainda. eu ainda pus lenha na fogueira aqui, né? Faz o corte, pessoal. Aí é isso. Então eu vim da área de redes, migrei para a área de câmeras por conta da câmera IP. E daí, no final das contas, hoje eu trabalho 100% com câmera, né? Na verdade, não é 100%, porque a Hikvision tem linha de switches. Sim. Então, a gente... O oposto acontece, né? Algumas pessoas que trabalham com rede migraram para a parte das câmeras e outras que trabalham com câmeras migraram para redes. A Hikvision nasceu com câmeras e hoje ela é multissensorial e também networking. Ela Também tem um redes. portfólio gigantesco, essa é a verdade, né? Porque a gente entra na empresa, a gente fala, vou aprender bem o produto, né? E aí eu falei, Porque bom, imagino vou que seja aprender os difícil. produtos. Aí olharam pra mim e falaram... Não vai. Deixa eu te contar um Não segredo. vai. Sabe de nada inocente. Ele falou assim, Não. olha, é bem, sabe de nada, inocente. Aí Quando falou eu- assim, ó, a gente só tem 14 mil produtos. Isso quando eu entrei, a gente tem mais hoje. Entendi. E aí eu falei assim, pois é. Aí falou, ó, conforme vai entrando no projeto, você estuda. Sim. E assim, nossa vida é um eterno aprendizado. A gente não para de estudar e a gente fala assim, agora eu fiquei bom nisso. Meu, Não, deu eu- 6 meses, eles lançam alguma Não, coisa eu acho nova e a gente tem que Além de lançar reaprender coisas tudo. novas, aquilo que você aprendeu tem uma evolução que se você não estudar, você fica para trás também. Exato, Não exatamente. não é só um produto novo. Não, É um a produto que você tecnologia tem que- nova dentro do mesmo produto. Então, é uma constante Sim, É. tem a né? evolução Loucura, né? constante. Quando eu entrei na Hikvision, eu pensei, cara, eu tô em casa, porque eu trabalhei há 8 anos com Hikvision, trabalhei em todo o ecossistema Hikvision. Quando eu cheguei lá, que falaram pra mim, olha, isso daqui, meu Deus, a Hikvision fabrica isso. E aí, quando você vai atrás, você descobre que, tendo trabalhado em todo o ecossistema por 8 anos, eu conhecia 30% da Hikvision. Os outros 70% eu fui tendo que aprender na porrada. A gente, só para vocês entenderem, a gente começou a ter contato com a Hikvision porque a IPCAM, antes, com a MC Assessoria, foi nosso cliente. E a gente dá o nome assessoria, a gente dá assessoria somente para a parte comercial. A gente começou a fazer alguns treinamentos para eles. E para fazer o treinamento, eu e essa jovem aqui, vamos pegar um pouquinho de conhecimento para que o treinamento nada mais é do que a gente faz um avatar para as pessoas novas que entrarem na IPCAM assistir uma videoaula e entender o que fala do produto. Uma Mas de integração, forma né? Isso, de uma forma didática, entender qual que é os produtos que vende, qual que são as soluções que a gente oferece e tudo mais. Rapaz, a gente apanhou muito. E a hora que a gente pegou um milésimo por cento do que realmente tem. Sim. Eu falei, cara, o negócio... Eu tinha, provavelmente, a visão que muita gente tem. Pra mim, câmera era só aquela que ficava no mercadinho pra ver se não tinha ninguém pegando a bolacha lá no corredor 5. Depois que eu fiquei sabendo que gerava relatório, que tem mapa de calor, que... Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é uma... Contei pra minha mãe, falei, você não sabe o que as câmeras fazem. Você tá por fora. Você não sabe de nada. Não, As câmeras são... Quando você pensa assim, mas as câmeras de trânsito, você vê câmera na rua. Você sabia que você consegue hoje tomar uma multa por estar no celular se você estiver dirigindo numa estrada à noite, com teu carro com insufilme, debaixo de chuva, a nossa câmera detecta se você está no celular ou não? Que exagero, né? Não precisava também. Mas é uma coisa que você... É, surreal. Porque normalmente você fala assim, me viu, o guardinha me viu. Pegou porque eu tava de vidro aberto, mas quando você vê que tá na chuva... À noite. À noite. Em Com movimento. fechado. Com insufilme no vidro da frente do carro. É só pegar o que o pessoal está fazendo hoje nas estradas, né? O pedágio free flow. É uma tecnologia, né, que a Hikvision tem e que hoje você não precisa mais ter o tag, você não precisa ficar parado. É verdade, você Você só passa. passa, ele vai capturar o sua problema disso placa. É que quando você não paga, você esquece de pagar, depois você vem uma multa pra você. Ah, sim. Mas É. paga Você tem que como? lembrar de Entendi. pagar. Pelo Quem não site. tem a tag, tem Quem um não tem a site tag. ou um aplicativo que você entra E faz o pagamento. coloca a sua placa e você paga. Depois tem que lembrar de pagar, mas é Tem que muito lembrar mais de pagar. prático mesmo. Você Não, não sim, para isso, nem né? pra... Mas- A chance Agora- de você ter aqueles trânsitos quilométricos, De parar na cabine. você consegue acabar Agora a com gente isso. tem na mente, tem na cabeça como é que funciona com um carro passando no pedágio, né? Um carro é um carro, tem o preço lá do quanto é que custa passar de carro, quanto custa uma moto, quanto custa um carro. E quando você está de caminhão, que o seu caminhão tem 9 eixos e que 2 são suspensos. E aí ele se conta pelo eixo, né? Conta Se por cobra eixo, pelo eixo. cobra por eixo. Só que o eixo suspenso não cobra. E a gente identifica. Identifica quantos
eixos, quantos pneus por eixo e quais estão suspensos. Para poder haver a cobrança correta. Sim, senão... Bom, se a gente não parar de falar sobre várias tecnologias, acho que a gente fica aqui 25 horas falando e ainda tem mais coisa para falar, né? Então vamos para o assunto do nosso episódio, que é a segurança perimetral. Acho que esse assunto também tem muita coisa para a gente falar, né? Então, como a gente tem aqui dois grandes técnicos, posso chamar assim, que vocês são muito técnicos, né? Acredito que vocês têm muita experiência. Vamos começar falando então de conceito. Tem algum critério técnico, assim, oficial para classificar perímetro curto, médio e longo? Ou isso depende 100% da aplicação e do risco? Tá, então vamos lá. Você vestiu o bonezinho de BDM agora, é isso? Não, tá bom, vamos lá. Eu, como BDM, vou dizer quais são as classificações, tá? Você, como pós-venda, vai dizer quais são. Okay. Curto, médio e longo. A gente tem... O que determina é o tamanho de um lado do perímetro. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um quarteirão, um quadrado. Esse quadrado tem 100 metros de perímetro. Ele é curto. Se ele tem entre 100 e 500 metros por lado, ele é médio. Acima de 500 metros, ele é longo. Então, acima de 500 metros, pode ser 100 quilômetros. Mas o curto, ele tem por lado 100 metros. Ou seja, se tiver 4 lados, ele vai ser 400 metros. Mas ele ainda vai ser curto. Porque conta o Cada lado tem 100 Se você tiver metros. 10 lados com 100 metros ou 80 metros, ele vai ser curto. Porque conta... Porque a gente conta por lado. pelo Não é lado. quadrado, não é? Não é metro quadrado. De lados, né? É metro linear do lado. Entendi. E por que é feito dessa forma? Porque o nosso produto ele não vai cobrir o perímetro inteiro com um único equipamento. Você vai cobrir por lado. Então você vai colocar uma câmera, vai colocar um radar, vai colocar qualquer coisa, ele é por lado. Então você colocou uma câmera para pegar 100 metros, perímetro curto. E uma câmera hoje consegue pegar esses 100 metros. No caso desse quarteirão, teria que ter 4 câmeras. Se fosse então, um 4 Quadrado, câmeras. sim. Se for Perímetro quadrado, sim. curto. Se for um octágono de 8 lados de 100 metros, vai dar 800 metros. E aí você coloca 8 câmeras no caso. Entendi. Legal. Ok, então isso não depende 100% da aplicação e do risco. É mais do tamanho do... É o tamanho. Que define É o tamanho. O que define aplicação e risco é... aliás, o que a aplicação e risco definem é o tipo de solução, o tipo de tecnologia que você vai usar. Tá. Boa. Então, aqui também, né, tem uma pergunta interessante. Além da distância que a gente já viu que determina aí as soluções que a gente vai utilizar, quais são as principais variáveis que devemos considerar para escolher o melhor equipamento que a gente vai usar? Aí a gente tem algumas variáveis, tipo o terreno, ele vai influenciar, porque se for uma região plana, você pode usar uma tecnologia. Se for uma região que tem muita elevação, muito aclive ou declive, você vai ter que usar outra tecnologia. Então, também isso daí influencia bastante. Outra coisa que influencia, se você tem animais silvestres, se você tem rodovias, ferrovias próximas, né? Porque isso aí ele pode influenciar, dependendo... Se você falar assim, vou colocar uma fibra sensitiva do lado de uma ferrovia, ela vai ficar vibrando o tempo todo. Então você vai apontar uma coisa que não é... Exato. Só que aí tem a IA que você consegue, né? Solucionar a gente consegue solucionar e a gente fala um pouco mais pra frente dessa parte. Câmeras inteligentes, né? Isso, tem toda uma inteligência dentro dessa Para cada problema você tem uma solução. solução. Isso. Aí tem animais silvestres, que podem ser um problema ou não, entendeu? Tem lugar que você fala assim, se um animal bater aqui, eu quero que você seja avisado. Ou não, entendeu? Então, assim... Mas tem a capacidade de detectar se é um animal ou se é uma pessoa. Tem essa habilidade. A gente consegue diferenciar, que a gente tem uma tecnologia chamada AcuSense, que ele vai filtrar o que é seres humanos e veículos de outras coisas. Então, se você tem uma árvore num local que ela fica balançando demais, se você tiver uma detecção de movimento, vai acusar. Porém, não é interessante para você. Então, a gente usa essa tecnologia AcuSense que fala, se tiver um humano nesse local com movimento, eu quero que acuse. Então, a vegetação pode balançar tranquilo que não vai alarmar, entendeu? Essa tecnologia não é por temperatura, nem nada do tipo. É pela inteligência via IA,
de saber que é uma pessoa ali pelas referências que tem de pessoas e carros pelas referências que tem de carro. Não tem nada a ver com temperatura ou... A gente tem também câmeras movimento. térmicas, né? Que também podem agregar essa tecnologia de AquaSense, né? Então, a gente pode ser câmera ótica, câmera térmica, entendeu? E A própria fibra consegue identificar quando é um animal de pequeno porte. No caso, a fibra sensitiva. Se tem um animal de pequeno porte, ou um carro, ou um trem, ou um caminhão, como ele falou, a IA aplicada a esse dispositivo que não é ótico, ele consegue identificar por outro padrão o que é aquilo que está acontecendo. Ah, legal. Bem legal. Bem, deixa eu... pegando um gancho ainda, a gente pôs algumas objeções e tiveram várias soluções. Então eu vi que são infinitas possibilidades. Mas, eu sei que vocês vão abordar todas. Quais as principais tecnologias que temos no mercado para perímetro hoje? Qual que você fala assim, ó, a mais moderna ou a mais atual é essa que a gente tem disponível hoje? E falaram para mim lembrar alguma coisa sobre detecção de drone. Não sei porque falaram para falar isso. Eu falo do drone. é o que eu ia falar. Eu deixo o drone para você, mas assim, como eu estava falando na pergunta anterior, a gente pode utilizar câmera ótica normal, a gente pode utilizar câmeras térmicas. Só uma coisa, só mais um conceito, uma conceituação aqui interessante. Câmera ótica é aquilo que você vê a imagem normal. Ok. Câmera térmica, a imagem é térmica, tá? Só pra gente, porque é um termo técnico que a gente usa, que é a câmera ótica. Pra quem não é do fui da meio... ideia ótica de ótico. Exato. Eu fui pela raciocínio. Mas a térmica também tem uma imagem ali. É uma imagem, Ela só que é uma detecta. imagem diferenciada. E assim, nós temos 3 tipos de térmica. E cada uma vai entregar um resultado diferente de imagem. Não sabia. Isso. Aí a gente pode utilizar radares, né? Então, quando você tem um campo aberto, você consegue utilizar os radares. E a gente tem a fibra sensitiva por vibração, que essa é a tecnologia mais atual que a gente tem da Hike. E ele é utilizado para perímetros longos, ultralongos, né? Dependendo da situação, pode ser colocado em perímetros médios também, né? Agora, o drone eu vou deixar com o Ricardo. A gente tem um produto que hoje ele ainda não está disponível 100% no Brasil, mas ele pode ser trazido como sample e pode ser testado enquanto a gente faz processo de liberação com a Anatel. Esse produto é um detector de drones e ele tem 2 tecnologias, a detecção e o jamming. O que é o jamming? O jamming é aquela tecnologia que gera uma interferência que faz com que o drone perca completamente qualquer tipo de comunicação e pouse. Tá. Então, esse equipamento, ele é um ponto central, ele detecta num raio de 10 quilômetros e quando ele detecta, ele já manda o sinal para pouso. Eu já vi isso acontecer em algum show, tem show aberto assim, e as pessoas querem chegar com o drone perto do artista, já vê uma pessoa tipo uma maquininha assim, é mais ou menos essa ideia? Esse é um jammer manual, a Hikvision também tem esse jammer, que ele parece uma escopeta. Isso aí mesmo, o cara mira e aí o drone meio que perde o sentido e que pousa. Isso aí. Só que nós temos, além dessa tecnologia do rifle, né? Ele tem também um 360 graus, 10 quilômetros. Então, em qualquer direção, em qualquer lugar, num diâmetro de 20 quilômetros, quando o drone chegar perto, ele já vai pousar. Isso é interessante, né? Porque, assim, essa questão de drone, a galera perdeu um pouco a noção, né? Da questão de privacidade. Eles vão em cima de casas que são abertas. Mas mais do que bar, isso, então, em soluções perimetrais, por que foi classificado como uma solução de proteção perimetral? Quando é exigido isso? Qual que é a função exata? Por exemplo, em fazendas, eles usam drones para mapear pontos de acesso para poder invadir e roubar. Primeiro. Segundo, presídios a gente não precisa nem falar, né? Não é só questão de pegar, chutando balde. Privacidade. De pegar uma festa. Eu fui no mais senso comum, acho que todo mundo na casa do Neymar, o cara põe o drone em cima pra ver uma festa da... Não, hoje em dia o pessoal usa drone para fazer mapeamento de invasão. Tá. Então, em fazendas mesmo, isso é muito usado porque fazendas são muito amplas, são muito grandes. E aí o cara pega lá uma fazenda qualquer, ele mapeia, passa o drone em todo o perímetro. E fala que eles estão vulneráveis. Mapeando onde é que tem ponto de acesso que pode ser invadido. Tá, mas você disse que isso essa deficiência ou essa necessidade já tem muito no campo, só que você falou que não chegou no Brasil ainda. Como que está se defendendo atualmente? Se não tem...
Existem outras tecnologias, existem outros fabricantes que também já têm essa tecnologia, né? Tá. Outros fabricantes já têm esse produto. O manual acho que usa no Brasil, né? O manual é o que mais, é o mais comum. O mais comum é o manual. É o manual no jammer. No lugar muito O amplo. No jammer. O cara de motinha atrás com drone não É dá, né? complicado. Então, Agora você que... pega um condomínio residencial de alto padrão, por exemplo. O perímetro dele é muito grande. É muito grande. A gente foi num lugar fazer um levantamento uma vez que um desse radar não daria conta de cobrir o condomínio. É grande, hein? Nossa. Esse daí, radar é de perímetro longo? Ele pode ser considerado perímetro longo. Que é mais de 500, né? São 10 quilômetros no caso. Existem radares menores para espaços menores. Só que não tem o jammer embutido. Aí é o jammer de mão. Entendi. Não, só pra você ter uma ideia, que ele disse, o condomínio que a gente foi lá gravar, é maior que São Caetano. Sim, às vezes é maior que uma cidade. Né? É muito grande. A fibra sensitiva, ela tá no Brasil? É acessível ou ainda é muito... Sim, a gente já tem aqui no Brasil, né? A gente pode ir de 2 quilômetros até 50 quilômetros. E geralmente o pessoal usa... a novidade, né? Você quer contar? Também se consegue. Então, a gente De 2 a 50... De 2 a 50 são as centrais indoor, né? São as centrais que ficam em racks. Mas nós já temos uma centralzinha outdoor que ela é de 1 e 2 quilômetros. Então ela já é uma central, são centrais menores. Tá vindo pro Brasil aí essa novidade aí da já Hike, tem disponível, né? já tem disponível. Já tem distribuidor A com Hike central. já chegou. Não para. Não para Não para, assim. Quando você fala assim, consegui aprender tudo, vem uma evolução e você nunca vai saber tudo. O pessoal fala assim, a gente já tem uma tecnologia nova. Olha, até a hora que eu fui dormir não tinha. Deixa eu checar agora. Pode ser que... Com certeza vai ter novidade. Deve ser muito louco trabalhar assim com isso. E aí é legal, eu gosto. É bem dinâmico, assim, porque você está sempre se atualizando e tecnologia de ponta, né? Nós falamos aqui de perímetros muito extensos, né? A questão de curvatura do terreno. Qual que é a solução ou qual é o maior desafio que vocês encontram quando vocês têm um terreno muito acidentado? Então, assim, a gente tem algumas restrições, porque, por exemplo, se você falar assim, eu vou utilizar o radar. Então, dependendo de como você vai instalar esse radar, você vai ter um ponto cego, você vai ter uma área que não está coberta. Fica vulnerável. Fica extremamente vulnerável. Então, quer dizer, não seria, naquele cenário, não seria a melhor tecnologia para se usar. Né? Vou usar uma câmera térmica ou uma câmera ótica. Também pode acontecer a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de terreno, você pode utilizar uma fibra ótica. Porque ela vai acompanhar a curvatura, entendeu? E dentro da fibra ótica, o que acontece? Você tem jeitos de se instalar também. Então, você pode instalar ela em linha reta, você pode botar ela enterrada, você pode colocar ela em formato senoidal. Então, você tem várias características. É bem dinâmica também essa solução. Ou você pode juntar soluções. O ideal para todo projeto é a gente ter mais de uma solução. Uma solução isolada, ela vai cobrir uma parte, mas elas acabam sendo complementares, né? Você imagina uma fibra, por exemplo, que pode ter até 50 quilômetros. E o nosso produto, ele traz uma identificação com precisão de 5 metros. Então, se tiver 50 quilômetros de fibra e alguém bater lá no 40 quilômetros 255, ele vai identificar exatamente onde foi batido. E como é que você vai conferir o que está acontecendo lá? Como você vai saber se está sendo uma invasão? Aí você entra com a parte de câmeras. Entra a parte de câmeras. Então, que aí complemento. Complemento. E avisou, tudo isso... mas eu não sei se é ou se não é. Então eu preciso de alguma coisa para E aí uma tudo confirmação isso ótica. já é... Eles acabam se complementando nativamente. Porque assim, como ele deu esse exemplo, houve uma vibração em um determinado ponto. Até o vigilante chegar lá... Já aconteceu um monte de coisa. Então você tem as vacas e foi embora. Você tem uma câmera que na hora você consegue linkar a câmera com o servidor da fibra e ele vai direcionar para aquele ponto. Então na hora a pessoa já consegue ver o que está acontecendo. É um alarme verdadeiro, é um alarme falso. Eu vou ter que fazer um treinamento na IA. Então você tem tudo isso mas é quase praticamente instantâneo. Me surgiu agora que eu não sabia das dimensões de quilômetros. Agora você me veio uma dúvida. Você falou assim, às vezes o terreno é muito acidentado e tudo mais, a gente tem que observar. Como vocês fazem
Pra ebolar esse projeto, vocês vão como? Por cima? Como que vocês fazem pra olhar esse projeto? Aí tem o site survey, né? Que a gente chama que Drone sem jammer. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Não, faz sentido. Então, mas assim, o que acontece? eu achava que era com drone mesmo, porque não tem como... Por cima, né? Então, não existem várias necessariamente com drone. Existem várias formas de você fazer isso. Normalmente quem vai fazer esse projeto é um integrador. Sim. E o integrador que trabalha com esse tipo de coisa, ele tem formas de abrir topografia do terreno. Então a gente recebe mapeamento topográfico, a gente recebe isso, a gente falando como integrador, né? O integrador recebe imagem de satélite. E aí, por fim, se você precisa de um site survey local para entender, olha, tem uma mancha aqui que a gente não está entendendo o que é isso aqui. Bota um drone lá, vai ver o que é. Entendi. Então o drone é só pra... É um acessório, é uma ferramenta. Tá, Não, eu pensei que o cara ia lá guiando ponta a ponta. Não. Não dá. Em alguns casos, a pessoa vai ter que ir no local, né? Porque essa parte do site survey, eu que sou do pós, né? Eu acho que ela é muito importante, porque uma coisa é você olhar no mapa, isso, aquilo. Só que, vou olhar no Google Maps, por exemplo. Você pode ver, mas você tem um delay do que está lá do pro que é atual. atual. Então, é importante você ir até o local também, ou até mesmo com uma ferramenta como o drone, para você ver como que está o local naquele momento, para você ter uma dimensão de qual tecnologia você vai ter que usar. A gente pode dizer que o grande sucesso de um projeto de perimetral, ele está no site survey. Você vai fazer uma fazenda, você vai ter que cobrir essa fazenda inteira, você vai ter que andar o perímetro inteiro. Nem que você suba numa caminhonete e vá percorrer todo o perímetro. Ideia, tipo, o E cara aí na tem a caminhonete não questão, atrás. você está num local remoto, você tem infraestrutura para essa solução? Porque você fala, vou cobrir com câmera térmica ou com câmera ótica que é mais barato. Ela vai ser mais barata porque você vai precisar de energia para isso. Não é só colocar energia de dados, né? Você vai precisar de dados para transmitir. Então, tudo isso tem que ser visto, né? A parte de infraestrutura também, que é uma coisa que o pessoal acaba cometendo esquecendo. aquele erro que a gente sempre perguntou para os outros convidados. Às vezes o cara pensa que a dor dele é uma, e na verdade ele nem sabe. Às vezes é mais fácil de resolver ou é muito mais difícil. O cara fala, só pegar as câmeras aqui, mas você tem cabo, você tem cabeamento, você tem energia? Não pensei nisso. E isso é uma faca de dois gumes. Porque quando a gente fala em custo de projeto, isso também entra. Com certeza. Porque você fala assim, vamos colocar uma câmera que custa 3 mil. Meu Deus, mas 3 mil é muito caro. Sim, mas quantas câmeras você vai deixar de colocar? Essa câmera de 3 mil vai substituir quantas? E quando substituir as câmeras, não é só custo de câmera por câmera. Tem a quantidade de cabos que vai, a quantidade de alimentação que vai. Detalhe, né? Você A põe uma quantidade de câmera portas que tem, do gravador. que tem bateria interna com um painel solar. Você não precisa levar a elétrica até o local. E conexão 4G. E conexão 4G, mas depende do local, você vai ter o sinal. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser visto, não é uma coisa assim, não tem uma fórmula matemática. A análise do projeto não é simples, né? Tudo é muito detalhe, é muita coisa para se pensar. É uma loucura. Mas voltando naquele ponto que ficou em aberto no começo do episódio também, que o Juninho fez, ele foi tirar uma dúvida que aí, vocês até comentaram, isso daí é mais trabalho do integrador, não de vocês diretamente. E aí, voltando naquela dúvida que surgiu, sobre os clientes. A Hikvision, na verdade, ela não atende o integrador. Ela atende distribuidores, né? Então, só para deixar isso claro. Quem que é o cliente de vocês? Não, vamos lá. Na verdade, é assim, não é que não atende. Existe um ecossistema que ele é dentro da Hikvision, ela possui um ecossistema de atendimento ao nosso ponto de entrega. Então, nós temos o BDM regional, que sou eu, e a minha função é atender integradores. Atender de que forma? Ir nele, conversar com ele, mostrar o que existe de solução, ajudar ele a atender o cliente dele, como ele vai atender o cliente dele. Junto comigo tem um pré-vendas. Esse pré-vendas ajuda a especificar qual é o produto para cada projeto. A minha função é atender o integrador. O cliente final, existe um BDM vertical. E o vertical trabalha por segmentação. Então, por exemplo, perimetral, linha perimetral, tem um BDM específico que trabalha com linha perimetral e ele vai trabalhar esse cliente final que precisa do perímetro. Então, é uma indústria. Então, vem o BDM indústria, fazenda, vem o BDM desse segmento, dessa vertical, e ele vai trabalhar no cliente final, ajudando o cliente final a especificar qual que é a melhor solução para ele. Quando especificar isso, passa para o integrador, que aí já cai na minha mão. Feito esse serviço, ele vai comprar de quem? Do distribuidor.
E o distribuidor compra direto da Hikvision. Então, o fabricante vende para o distribuidor vende para o integrador instala. Por que o distribuidor não vende direto para o cliente final? Porque alguém tem que instalar. E para alguém instalar corretamente o nosso produto, para que o nosso produto não seja mal instalado e passe a impressão de que não funciona, sendo que ele está mal instalado, tem que ser um integrador capacitado. Esse integrador capacitado é minha responsabilidade, como BDM, atendê-lo e capacitá-lo para aquela solução que ele vai atender. Entendi. Entendeu? Muito claro. A Hikvision, ela tem Isso daí fiquei... Cara, é muita gente, então, porque são muitas verticais. Vertical, nossa, é muita São gente. muitas verticais que a Hikvision tem no site de vocês, inclusive. E aí, por regional, é um BDM por cada vertical em todas as regionais. Aí, Não. São quantas regionais? São regionais de acordo com as regiões do Brasil. Então, tem mais ou menos, né? Tem um regional que atende Centro-Oeste e Norte, um regional que atende Nordeste, um regional que atende Sudeste, menos Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo organiza uma parte. Isso, eu já vou chegar no Estado de São Paulo, que é minha casa. O Sul, existe um par... Quando a gente fala o BDM, é um par de BDM com pré-vendas. São Paulo, somos 3 BDMs e 3 pré-vendas. E São Paulo é uma região independente. É porque é muito grande, né? Isso. Esses são os regionais. E aí você tem os verticais. Os verticais não é uma vertical por pessoa, uma pessoa por vertical. Você tem pessoas que estão executando 2 verticais. Tá. Ou 3, em alguns casos. Então, tem colega, por exemplo, que pega saúde, educação e comercial. São 3 verticais que estão com uma pessoa só. Entendi. Por conta do volume. Entendeu? Por conta do volume de negócios. Já quando você pega indústria, energia e fazendas, é um cara só. Só que esse cara pena, porque são 3 verticais que demandam muito, e aí tem o apoio dos regionais. Entendi. E aí tudo isso é antes da do pré-venda, concretização da venda. Vendeu, efetivou a venda, vai fazer a instalação. Aí entra o Flávio, né, o Viola, para dar o suporte de pós-venda, que é o delivery. É uma equipe muito robusta, né? É uma equipe bem robusta. Não, e outra, a se não minha falar a mesma equipe. língua, Não, mas é a em minha algum lugar se enrosca aí acaba queimando a venda. Então, assim, eu tenho muita parceria com os pré-vendas, porque assim, eu atendo o Brasil todo. E a minha equipe sou eu. Equipe. Eu tô na parte de EBG, a gente tem um delivery para a parte de PBG, que é a parte pública, né? O EBG é a parte privada. Aprendi isso também. Né? E tem uma outra pessoa que é a parte do software, né? Então, assim, é uma demanda muito grande. Então, essa parceria que eu acabo formando junto com os pré-vendas, porque os pré-vendas também são técnicos, né? É muito importante para mim. Então, a gente acaba atendendo muita gente, né? Menos do que a gente gostaria, porque, na verdade, acaba tendo muita demanda, né? Imagino. Então, e aí, assim, a gente... Dentro da cadeia, por exemplo, eu tenho que atender um cliente. Eu falo, não, eu quero que o integrador esteja junto, eu quero que o distribuidor esteja junto. Para quê? Para passar o conhecimento para eles. Porque no próximo projeto eles vão ter condições de fazer sozinhos. Sim. Se tiver dúvida, é claro, vai... Mas se tiver dúvida também é a quantidade menor de dúvida. Exato, né? já vai ser mais pontual, né? Sim. É coisa nova que surgiu. É. Agora, não estava nem nas perguntas aqui, só me bateu a curiosidade. Desse tempo que vocês estão trabalhando com essas... nesses lugares muito longos, de muitos quilômetros, qual foi o projeto de maior magnitude que você pegou assim? Detecção de incêndio em plantação de cana. Foi aquele, mais ou menos o que o Bruno falou aquele dia que ele foi lá do... Lembra da plantação? Mas ele falou de câmeras que detectam previamente uma possibilidade de um incêndio. É isso aí mesmo? Na verdade, é assim, tudo que pega fogo esquenta antes. Isso é Que isso mesmo. é a tríade da combustão lá, né? Exatamente. Aprendi isso que eu fiz Por essa eu não esperava. Nós temos uma câmera, vamos dizer assim, vamos já pegar o top de linha, né? Que é pra impressionar, né? Já que é pra gastar, né? Já que é pra gastar. É uma câmera que ela consegue detectar um foco de 2 metros quadrados, de 2 metros de largura por 2 metros de altura, foco de incêndio, de chama, de fogo, a 35 quilômetros. Então, esta plantação... Parece mentira, né? Isso quer dizer que com uma câmera você cobre 70, porque ela é móvel, né? E essa câmera, para você ter uma ideia, este projeto que nós estamos falando, ele compreendia 5 cidades do interior de São Paulo. E eram 5 câmeras, uma por cidade.
Nossa. Uma câmera por cidade Mas daria eram conta de cobrir o... cidades pequenas, assim, velho. Agudos. Isso é grande. Qual que era a outra? Não conheço. Interior de São Paulo, grande. Barra Bonita. Barra Bonita é grande. Do lado de Jaú ali tem o navio que sobe na Inclusa. Na Inclusa. Na Inclusa. É. Meu pai fazia a excursão pra lá direto. Eu já fui lá muitas vezes. Então, assim, é uma área de 144 mil hectares. É grande, mano. É grande. É muita É muito coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu acho que esse foi, até hoje, um dos maiores projetos que eu já... Que, na verdade, é um projeto que ele nem está implementado. Ele ainda está em fase comercial, em fase de análise técnica, colocando prova de conceito, que é POC, né? Uhum. POC é a prova de conceito. Então, a gente coloca a prova de conceito para acontecer, coloca essa câmera, chama o guindaste, sobe a câmera com guindaste no alto de uma torre, para poder fazer a É uma configuração. câmera de que tamanho, mais ou menos? É muito grande? Ela tem mais ou menos 1,60 m de altura Ela é grande. e pesa quase 200 quilos. Mas é o formato de uma câmera mesmo? Ela é o formato da taça da Copa. Que aí embaixo ela é fininha e em cima é uma esfera. Na verdade, ela não é uma câmera comum, ela é uma esfera térmica. Em regiões portuárias, ela consegue detectar uma canoa de 4 metros por 1,5 a 25 quilômetros de distância. E, ó, isso me fez lembrar uma coisa. O Trump lá tá contra o narcotráfico, aí vê os negócios de longe lá, arrebenta os caras de longe. Isso serviria pra isso também? Pra ver a movimentação Serviria distâncias menores, por conta da massa, né, do volume. Nós estamos falando de fogo, e o fogo tem altas temperaturas e consegue ser detectado a uma distância maior. Não, mas você falou da canoa, a canoa pegando fogo, você disse? Não, a canoa não, mas a canoa baixou 10 quilômetros, né? Ah, tá. A canoa dá 25 quilômetros. Tá. Dá para detectar 25 quilômetros pessoas também, só que a assertividade ela vai precisar de um pouquinho mais de acompanhamento. Para ser assertivo, eu consideraria 15 quilômetros. O que já é uma distância muito grande. bem Muito grande. Quando Né? a gente fala Bem de coisa grande. muito ampla, aí quando a gente fala só 15 quilômetros, mano, 15 quilômetros é 15 Moleza, é muito pô. grande. Moleza. Hoje, dentro da linha perimetral, a gente tem uma câmera ótica que consegue, em luz absolutamente nenhuma, fazer um acompanhamento de uma pessoa tranquilamente. Por quê? Porque além de ela jogar a imagem, ela joga um canhão de luz. E da mesma forma que ela aproxima a imagem, ela aproxima o canhão de luz. Então a gente bota um radar e esse radar faz a operação dessa câmera para ir acompanhando o alvo. Então, se você pensa, por exemplo, em colocar uma proteção de uma fronteira ou de uma proteção contra narcotráfico, essas coisas, você coloca um ou dois desses espalhados e você consegue ter até 1,2 km por aí, você consegue pegar. Consegue pegar a pessoa, consegue jogar uma luz nela, zero luz, porque o radar detecta micro-ondas e não imagem. Sim. E aí ele joga um canhão de luz, joga a imagem e acompanha a pessoa. Sem contar que também algumas câmeras nossas têm a tecnologia Dark Fighter, que ou seja, você tem ausência de luz total, mas com essa tecnologia você vai ver colorido Como sua se fosse de imagem, dia. como se fosse de dia. Como se fosse de Mentira. As Verdade. cores reais? Cores As reais, cores reais. e iluminação Como que ele faz como se fosse de dia. Nós temos alguns vídeos mostrando o cara com o celular mostrando breu completo e aí ele mostra a imagem da câmera, parece que é o mesmo Que ambiente tá de dia. Tranquilamente, e a cores, Você não é igual a conheceu essa IR. frase, Nossa, mas... isso eu não consigo entender. Chama essa Dark tecnologia. Fighter. Porque antes já tinha a tecnologia Muito IR, doido. então ela vinha em preto e branco, a imagem que você conseguia ver. É. Então a gente tem a tecnologia que meio que deixa colorido a IR, que é uma das tecnologias, e aí tem a outra tecnologia que ele consegue ver totalmente no escuro, colorido. Não, eu entendi sua pergunta. Tipo, como ele vai identificar que tá de vermelho, por exemplo? A pessoa tá vestida de vermelho. vai. Como, né? Existe uma frase... que ela tem 24 anos, tá? Ah, muito nova. Existe uma frase que falava na televisão que falava assim, não é feitiçaria, é tecnologia, né? É high business isso aí, né? É que É, parece Hikvision. feitiçaria, né? Porque... Muito louco, né? Posso pra próxima aqui? Pode sair, você não vai nem saber falar. Sei sim. Tô brincando. Calma lá que a gente ajuda. Qual a diferença prática Brincadeira, entre brincadeira. alcance de detecção, alcance de reconhecimento e alcance de identificação? É isso que eu não sabia falar? Conseguiu, né? Ficou claro? Sim, ficou. Sim.
A gente tem dentro do mundo da câmera, né, do mundo das imagens, nós temos um negócio chamado DORI, que é detecção, observação, reconhecimento, identificação. São níveis. E esses níveis, eles vão... você vai diminuindo a distância para cada nível desse, porque você precisa de uma resolução melhor, você precisa de uma condição de imagem melhor para cada nível desse. Então, detecção, a gente tem câmera que detecta 120 metros uma pessoa andando, você nem sabe que aquilo é uma pessoa. A nossa câmera sabe e ela está lá vendo. E nós estamos falando de uma câmera ótica. Não é nem térmica, nem nada de outro mundo. Nada absurdo. É uma imagem de boa qualidade com inteligência artificial. Tá. Então, você traz o D, que é o detecção, a 120 metros. Isso é uma câmera de perímetro curto. O O é observação, então você tem que ter a pessoa um pouquinho maior na tela para você poder acompanhar, para você saber que aquilo é uma pessoa. O curto não era só até 100 metros? Sim, mas a câmera de 120 cobre 100, mas não cobre 500. Entendeu? Entendi, eu tô ok. Só que eu lembrei dessa informação, eu falei, ué, mas... Já o reconhecimento é saber que aquilo é uma pessoa e pegar a fotinho do cara e falar, olha, tem uma foto do cara aqui. Ah, tá. A identificação, que é o I, esse sempre vai ser muito mais próximo, porque você tem que ter, além de identificar uma foto da pessoa, você tem que identificar traços da pessoa que possam ser comparados com uma fotografia e dizer com assertividade que aquela pessoa é esta. E tudo isso, ele não é simplesmente na base do achismo, do empirismo, né? Vamos colocar agora, fazer dessa forma a câmera para conseguir... tudo isso aí foram feitos estudos, tem décadas de estudos, né? Então, um deles é o Johnson, né? Que conceitua quando é um reconhecimento, uma identificação, uma detecção. Tem outros estudos. São diversos estudos que a gente vai absorvendo, a Hikvision vai absorvendo e vai fazendo a melhoria. Então, no começo, ele fazia assim, eu identifiquei que é uma pessoa pela quantidade de pixels. Hoje já não é mais assim, hoje essa tecnologia é ultrapassada, porque você podia ter a mesma quantidade de pixels e não ser uma pessoa. Entendi. Né? Então, vai se aprimorando para ser mais assertivo. Vai se aprimorando justamente, né, com base nos estudos que vão evoluindo também para poder fazer toda essa tecnologia funcionar cada vez melhor. Então, a grosso modo, o que vai diferenciar de um para o outro é a distância que vai ser capturada essa imagem. Basicamente é isso? Não, pelo que eu entendi, assim, detecção é basicamente assim, ó, tem alguma coisa lá. Existe alguma coisa lá. Mas é pela distância. Reconhecimento tem uma pessoa lá. Identificação tem o João lá. É tipo, identifiquei o João. Na verdade, é assim, não é que vai variar com a distância. O que vai variar é a quantidade de pixels e a qualidade, a nitidez dessa imagem. Para você obter essa imagem, com a mesma câmera na mesma posição, ele vai afastando ou vai aproximando de acordo com o DORI, né? Então, para ter uma identificação, a identificação precisa de menos pixels, está lá longe. E aí você vai reduzindo a distância para cada nível que você precisa aumentar. É o mesmo equipamento. O mesmo equipamento, mesma posição, tudo certinho. Só que, entendi. então, quando você vai comprar um equipamento, por exemplo, uma câmera de detecção facial, principalmente isso acontece quando você vai falar em detecção facial. É uma câmera de identificação facial. Uma câmera de identificação facial. Aí você sempre vai ter o DORI. Significa que se você quer identificar mesmo a pessoa, você tem que considerar o I. E quando você pega lá no datasheet, ele vai estar o D, o O, o R e o I com distâncias diferentes, sempre diminuindo. Tá. Porque vai variar de acordo com a resolução, a quantidade de pixels e a qualidade desta imagem chegando na ponta da câmera. Mas isso é automático do próprio equipamento, ele vai... Todo equipamento tem um DORI. Todo equipamento tem um DORI. Então você compra uma câmera... Os melhores e outros piores. Os melhores e outros piores de acordo com a própria capacidade da câmera. Entendi. Agora vamos aprofundar nos tipos de perímetros que eu queria saber. Vamos começar pelos perímetros curtos, que a gente falou já aí, definiu o conceito, ok, ficou bem claro. De soluções, né, das tecnologias, quais são as tecnologias que mais fazem sentido aí no dia a dia de vocês, que vocês mais veem quando a gente fala de perímetro curto? Para perímetro curto, hoje a gente, como eu tenho falado já, tudo vai depender do cenário que você tem, mas geralmente ela acaba tendo a solução de câmera ótica e câmera térmica, né?
Pode ser complementar ou não, né? Dependendo de vegetação, inclinação. Você tem algumas variáveis aí que vão fazer você escolher qual câmera que você vai acabar colocando, né? Legal. A gente já tinha falado que entra naquela questão de tiver vegetação, de movimento. Exato. Tá. Quer fazer essa aqui também, Gi? Bom, complementando então, qual que vocês consideram um erro dos integradores aí, que eles cometem bastante nesse tipo de cenário? Vamos falar com quem corrige os erros. Um dos erros, por exemplo, tem vários tipos de erros que podem acontecer, né? Mas assim, a pessoa não tem conhecimento do produto, a pessoa fez um projeto sem ir ao local, sem conhecer o local, porque ele pode indicar uma tecnologia que não é a mais adequada para aquele cenário. Deixa eu falar. O Dory é um grande erro. Quando a pessoa pega uma câmera a 120 metros, vai reconhecer, a câmera de reconhecimento facial tem 120 metros aqui. Mas qual é o Dory? Eu quero reconhecer a pessoa a 120 metros. Não, meu amigo, não é isso daí. É o Dory. Então, o D é 120 metros, o I é 20. Entendi. E é lá que os caras erram. Eles erram na hora de usar o Dory. A parte de configuração, às vezes ele tem alguma configuração específica que tem que fazer e ele não leva em consideração isso na hora de fazer a implantação, né? Então, assim, são algumas coisas e, assim, um grande erro também é ele querer mexer em alguma coisa que ele não conhece, ele não foi atrás, não estudou aquele produto para poder mexer. Isso daí realmente é um erro meio grave. É basicamente falta de conhecimento, né? O cara não manja. E quando ele detecta, o problema é muito grave, porque está instalado, não está funcionando, e aí ele é acionado para chegar lá e falar: mas amigo, você instalou errado, você especificou errado, instalou errado, configurou errado, e agora lógico que vai dar tudo errado. Eu acho que deve ter gente que tem algumas tecnologias na cabeça e quer usar isso para todas as soluções. Acho que é a solução para tudo, né? Só que é muito personalizado, né? Tem os projetos Jaque também, né? Já que eu tenho essa câmera, vou aproveitar para usar em tal coisa. Não, aquela câmera é para uma solução específica. Então, não adianta você querer falar assim, não, ela tem instalada, mas vamos usar também para tal coisa. E aí você acaba confundindo. E a tecnologia, ela precisa de um norteamento, né? Então, também esse negócio de querer aproveitar tudo que você tem, às vezes dá para fazer, às vezes não dá para fazer. Sim. Já que... Isso é um grande problema também. Agora eu vou aproveitar para dar uma puxada de orelha nos distribuidores. Um grande problema que tem é o integrador fazer o projeto, na hora de passar para o distribuidor passa o que tem no estoque. E aí o que o cara chega e fala: mas peraí, me passaram essas câmeras aqui, tá um pouquinho diferente, mas beleza, vai cobrir. Aí o cara vai lá e faz. Na hora de instalar tá errado, mas quem foi que vendeu? Foi o distribuidor que me deu. Eu tinha especificado A, mas o distribuidor só tinha B, ele me vendeu B. Isso também acontece. Então, integrador, fica de olho. Mas eu concordo plenamente e eu acho que a parte... Tem gente que vende por vender, né? Que não é o... Tirador de pedido, né? Que não é o que eu comungo de opinião pra, tipo, eu acho que tem que vender certo pra vender sempre. Uhum. Mas... Eu acho que também, no outro lado da moeda, se o integrador for um cara bom, às vezes, se ele detecta a falha. Fala assim, essa aqui, eu tenho uma melhor pra você, que essa aqui pode acontecer o inverso, que seria o melhor cenário, né? Então, aí entra o papel do pré-vendas, porque assim, em teoria, o integrador tem que ter o pré-vendas deles, sim. O distribuidor tem o pré-vendas dele, e a gente, da Hikvision, tem o nosso pré-vendas. E eles têm que se conversar. Então, o pré-vendas do integrador vai fazer o projeto. Quando ele passar para o distribuidor, o ideal é que o pré-vendas do distribuidor veja para ver se tem algum erro. Pode acontecer erro, somos humanos. Né? E dependendo também do cliente, porque tem alguns clientes que assim, são chaves, né? Então, é bom já envolver a Hikvision, o fabricante, para a gente poder auxiliar para minimizar os erros, né? Porque aí não é só o nome do integrador, é o nome de todo mundo que está sendo E é por visto. isso que a Hikvision tem também as equipes, né? Porque para garantir que desde o projeto até a entrega, o negócio corra perfeito.
Então, existe uma cadeia comercial, como eu falei agora, mas também existe uma cadeia técnica. O integrador tem que saber a parte técnica com o apoio do distribuidor, com o apoio do fabricante. Então, tem 3 pontos aqui de suporte, de apoio, tanto nos projetos como na especificação dos produtos. É uma Então, preocupação de todo mundo, né? Porque o fabricante tá com o nome ali da marca dele. O distribuidor tá com o nome de quem vendeu pro integrador. E o integrador tá com o nome de quem instalou, de quem preparou o projeto. E essa Exatamente. Todo mundo junção tem que de ter uma pessoas preocupação. trabalhando certo junto, o consumidor final, ele não tem a obrigação de saber qual que é a cadeia que tá sendo... Mas para eles vão pôr todo mundo no mesmo bolo. Fala, Hackvision não presta. Exatamente. Mas ele não vai saber que foi o cara que vendeu errado, ou que quis enfiar o que estava no estoque, ou não vai saber que o cara não se capacitou e falou assim: deixa eu pôr essa aqui que eu manjo dessa, então vou falar. Então, integradores e distribuidor tem que andar de mão junta, porque senão o negócio não funciona. E hoje a Hackvision tem uma preocupação muito grande com isso. Tanto que, assim, se você fala num projeto grande de mercado, toda a cadeia dentro da Hackvision, do vertical ao regional, aos pré-vendas, ao delivery, todo mundo está ciente do que está acontecendo no mercado. Então, saiu uma fábrica A, uma indústria A com um projeto de 1000 câmeras. Todos estamos cientes. Todos sabemos do que se trata e todos estamos em cima. Tem até alguns casos que são tecnologias novas que a gente está fazendo POC aqui no Brasil e tá até o pessoal da China envolvido para fazer a POC. Então, assim, tem um integrador, tem um distribuidor, tem a gente aqui do Brasil e tem o pessoal da China dando todo esse suporte para fazer funcionar e alavancar mais projetos para começar a trazer mais ainda os produtos. Bom, vamos continuar aqui nosso papo. Um assunto que eu me interesso muito, a gente falou um pouquinho, mas muito breve, que é a inteligência artificial. Acho que é um assunto aí que está sendo muito falado hoje em dia, né? Pensando nesse cenário aí que a gente está conversando. O que determina a exigência de um processamento de IA? E falando, né, em projetos que usam a IA, qual que é um erro comum que costuma acontecer aí nesse tipo de projeto? Bom, basicamente, a IA é usada para complementar a análise de pixels, a análise das imagens. Então, quando você tem uma câmera, por exemplo, essa de 120 metros que a gente falou, você tem a imagem com uma boa resolução. Sem uso de IA, você consegue chegar até 50, 60 metros de identificação, de detecção, né, do dedo Dory. A inteligência artificial, ela analisa mais profundamente os padrões de pixels. E aí, quando você tem uma câmera que ela consegue ter uma resolução boa, a gente estende esses 30, 40 metros para 60, 70 metros de detecção. Com IA. Com IA, com o uso de IA. Então, isso falando somente da análise de uma câmera. Vamos pegar agora o exemplo da fibra sensitiva. A fibra sensitiva, ela detecta uma vibração. Quando vibra a fibra e ele gera um retorno de luz para o equipamento converte isso em áudio, em ondas de áudio, e aí a inteligência artificial interpreta. Nossa. E aí ela vai dizer se isso que está passando é um trem, se é um caminhão carregado, se é uma pessoa andando, se é um cavalo trotando, ou se é alguém subindo no muro. É a assinatura do som, né? É a assinatura do som. E o erro para esse tipo de tecnologia é baixíssimo. Parametrização. E Basicamente, treinamento da IA. parametrização. Então, assim, todas as tecnologias da Hike hoje têm IA, né? Então, a gente pode combinar, por exemplo, todas essas tecnologias junto com, por exemplo, um NVR que já tem IA embarcado. Então, no final, você vai ter 2 pontos com IA que vão apurando essa informação. E aí, por exemplo, você tem lá que apareceu um alarme para você. Você pode falar que ele é um alarme verdadeiro ou um alarme falso. E você fazendo corretamente essa classificação, a IA vai aprendendo. E ela vai cada vez mais diminuindo os alarmes falsos para o operador e deixando cada vez mais assertiva a informação para eles. Como tudo a gente trabalha com IA também para os treinamentos, que eu vou fazer lá na frente, é o prompt que você coloca, depois quando você vai conversar com ele de novo, já tá... Então ele vai aprendendo. Sim, ele vai aprendendo, exatamente. Muito bom. Bem, vamos sair um pouco dos perímetros curtos, vamos para os médios, né? Eu queria saber exatamente, quando a gente sai desse que a gente estava conversando agora, que é o curto, para o perímetro médio, qual que é, basicamente, o salto tecnológico que a gente tem aí? O que se exige mais? O que temos de novidade? O que vocês praticam? Tá. Para o médio, a gente pode usar câmeras térmicas,
né? A gente pode usar soluções de radares, né? Que a gente tem radar aí até de 2 km, né? Dependendo do cenário, a gente pode usar também a fibra ótica sensitiva por vibração, né? Então, assim, hoje na Hayek a gente tem... o mais novo seria a fibra ótica, né? E a gente tem um produto novo também que está saindo, que é o radar já com a câmera. Então, ele é acoplado, é all-in-one, né? Então, você tem o radar e a câmera, é um equipamento só, eles já estão integrados, né? E ele também já tem IA dentro dele. Então, ele já faz essa detecção e automaticamente a câmera já vai para o local onde ele detectou. E o radar também é legal porque ele te dá a velocidade, né? Ele te faz um tracking, né? Em mapa, por onde a pessoa está passando, a distância que ela está, a velocidade que ela está. Coisa que uma fibra ela não conseguiria te falar a velocidade do objeto, né? É mais detalhado. Exato. Muito mais Então, detalhamento. você tem algumas outras vantagens no radar. E é importante quando a gente começa a falar de perímetro médio para frente, perímetro médio a longo, que a gente quando fala em perímetro, a primeira coisa que a gente pensa é em torno de um condomínio, em torno de uma fazenda, em torno de uma indústria. Quando a gente passa de médio e aí incluindo os longos, você começa a ter outro tipo de perímetro. Você começa a ter o perímetro aquático, por exemplo. Então, portos também tem a linha de perímetro, que é a parte terrestre, a parte de superfície, e tem a parte de água. Então, nesse caso, os radares são mais indicados porque eles conseguem mapear um barco, por exemplo, e dizer a direção que esse barco está indo e a velocidade que esse barco está indo. E controlar uma câmera com PTZ para dar o zoom e acompanhar esse barco, mantendo ele sempre no meio da tela para onde esse barco for. Uhum. Controle marítimo mesmo, né? Controle marítimo. Mas a gente não pensa em controle marítimo quando a gente... Eu tô falando a gente que é mais leigo, né? Vocês, ok. Mas a gente eu nem tinha pensado nisso, por exemplo. A gente pensa mais realmente em quarteirões, Exatamente. Fala E de ainda perímetro. até complementando, você tem o radar, esse perimetral, ele tem que estar ancorado, que a gente fala, né? Em terras firmes. Sim. Ele não pode estar em cima de uma embarcação. Para você colocar um radar em cima de uma embarcação, é um outro modelo, uma outra tecnologia. Uhum. Você entendeu? E eu comentei de chance de erro, né? Eu acredito que pode ter tanto falso positivo quanto falso negativo nesse tipo. Não sei. É uma dúvida também, tá? Uma dúvida minha. Também. Mas em existe. caso de falsos positivos, por exemplo, tem uma taxa de aceitação para esse tipo de projeto profissional? Isso é uma pergunta boa, porque assim, depende muito da criticidade do negócio que você está fazendo a proteção. É claro que para o dono do negócio, 100% sempre é crítico. Porém, aí que entra de novo o papel da IA e a parte humana. Que a gente está falando de tecnologia, mas a parte humana também é muito importante. Porque às vezes você pode estar recebendo um monte de alarme e a pessoa fala assim, vou ganhar tempo. Vai lá, seleciona tudo e dá como ok, que é tudo verdadeiro. A IA vai entender que aquilo tudo é verdadeiro, mesmo sendo algum monte falso. Sim. Uhum. Então, essa parte humana, de classificar corretamente para treinando a IA também é muito importante. Então, assim, você tem... nessa questão de falso positivo, né, os alarmes falsos, quanto menor, melhor. Por quê? Imagina o seguinte, você tem 10 alarmes, 9 são falsos e 1 é verdadeiro. E aí o operador está vendo um falso, está vendo outro falso. Aconteceu um verdadeiro, que é o 9. Até ele chegar lá, já aconteceu um monte de coisa para ele analisar. Então, quer dizer, você vai diminuindo a quantidade de alarmes falsos para ele ter realmente a assertividade, efetividade. Tem um detalhe importante também, quando a gente fala em taxa, né? Qual que é a taxa de alarmes falsos? Um alarme falso de uma vibração de uma árvore, por exemplo, que está chacoalhando folhas é uma coisa. Agora, um alarme falso de uma onça pulando uma cerca e caindo dentro de um galinheiro é diferente, sim. né? É bem, já é ruim. Sim. Eu até li uma vez um texto sobre isso que falava exatamente dessa questão de criticidade, né? Que dizia exatamente isso. Se a IA tem chance de erro, isso é um fato. A IA às vezes pode errar, uma tecnologia como qualquer outra, que
algumas com chance de erro mínimo, mas tem chance de erro. Se, por exemplo, é um processo que, se errar vai causar a morte de alguém. Por exemplo, da medicina. Se errar esse diagnóstico, você vai dar um diagnóstico de um câncer terminal para uma pessoa. Taxa de erro é 0. Aí, nesse caso, já é não muito. usar IA sem o julgamento humano. Você até pode usar IA, mas junto com um médico, por exemplo. Agora, quando a IA tem uma chance de erro ali que pode errar, mas que o erro não vai ser tão grotesco assim, que não tão crítico como uma morte, por exemplo, aí você pode ir diminuindo aí o julgamento humano nesses casos, né? Sim, então, na verdade, aí ela vem como uma ferramenta para auxiliar né, o ser humano. Assim como toda essa tecnologia que a gente está falando também vem para auxiliar. Porque você imagina, você na frente de um monitor de madrugada para monitorar um perímetro. Tem coisa que o olho humano não vai perceber. Sim. E a tecnologia vem aí para auxiliar. A IA é a mesma coisa, ela vem para auxiliar, para agregar aí, para facilitar o nosso serviço, mas não para substituir. Eu diria que até é um erro a gente pensar que se a gente tiver todos os produtos com inteligência artificial, a gente pode tirar o humano da jogada. Não pode. Não pode, o humano que faz a parte do julgamento. É o humano que faz a parte do julgamento, exatamente. Nesse caso que ele citou, de uma onça entrar no local. Dependendo do local... Para as galinhas é bem crítico, né? Agora... Exato. Não, para um criador de galinhas também, né? Agora, você vai para um lugar onde... que ela é veterinária. Pior que é. E aí eu pensei na galinha, ele tá pensando na E aí a gente vai um pouco mais além. É um animal selvagem que você não pode simplesmente ir lá e abater. Sim. Porque provavelmente você que adentrou ao habitat dele. É que vai ser abatido. Então você tem que chamar o órgão competente para vir com os dardos tranquilizantes para... Envolve muito. Bicho, Então tem é muito maior do que você pensa, ele invadiu. Não é só isso. Vamos né? usar essa onça para deixar um pouquinho mais crítico o negócio. Imagina que ela entrou numa usina fotovoltaica, não foi identificada como um alarme verdadeiro. E aí ela se escondeu debaixo de algum dos painéis. E aí o cara foi fazer a manutenção. E a onça tá com fome. Aí é um erro Aí grave. não é uma galinha que vai embora. Não é uma galinha que vai embora, é uma pessoa. Não, e outra, e se ela também se enrosca lá no negócio e dá um curto e Exato. arrebenta tudo de uma vez? E mais uma vez, se um animal desse é morto dentro da tua propriedade, você é responsável pela morte de um animal protegido. Silvestre, tá. Exatamente. Então, existem processos também. Quando a gente fala em proteção, igual essa questão de proteger plantação de cana. Você sabe qual que é o maior vilão dentro de um incêndio de uma plantação de cana? Você sabe o que justifica colocar uma câmera caríssima? Não é quanto de cana ele vai perder. Tem animais que ficam no meio, não fica? Não tem? Não. É a multa ambiental que a fazenda leva por conta da quantidade de fumaça que é exalada na atmosfera. Então, as multas justificam... O prejuízo não é perder a cana, né? Não é perder a cana. Claro que também é. Sim, eu Lógico digo, que também é. maior. É um dos fatores, Mas não é o um maior dos grandes, um dos maiores, são as multas ambientais. Uhum. E a mesma coisa acontece por uma usina quando uma onça é abatida lá dentro. Uma onça entrou lá e foi abatida erroneamente. Ou ela entrou e tomou um choque. Mordeu um cabo lá e tomou um choque e morreu. E a multa? Ela vem. E aí é um prejuízo. É bem mais... E é grande. Ninguém não pensa é na baixo. onça aqui, né? Só tá pensando, tô brincando. tô brincando. Não, mas eu acabei de falar que é um problema. Só não quer pagar a multa. Matar uma onça é um problema. E também financeiro. Bem, agora acho que a gente vai separar os meninos dos homens aqui. Vamos falar de perímetros maiores. Que pra mim tudo já tá me impressionando agora. Porque eu, quando eu comecei, eu tava pensando em coisa... Não, eu também. Em volta da chácara do meu tio, no máximo. Tá Agora tudo certo, porque eu tava no mesmo time já tava que falando você. de indústria, de Cidade cidades. inteira, uma câmera. E então, os maiores aqui são para os perímetros os perímetros mais longos, né? E qual que é a tecnologia, então, que vai diferenciar do curto para o médio, agora para os mais longos? O que a gente tem? Qual a dificuldade disso? O que isso implica? Qual que é o esforço que tem que ser colocado nisso? Tá. Para os mais longos, né? Que aí a gente classifica longo e ultralongo, né? Câmera térmica também a gente pode utilizar. A gente pode utilizar radares e principalmente fibra ótica sensitiva. Por que a fibra ótica? A gente consegue atingir até 50 km por canal. E a gente tem equipamentos de até 12 canais. Então aí você faz a conta aí... Se você vezes 10, eu fazia de cabeça, mas vezes 12. Então, é muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, você consegue perímetros gigantescos com esse host de fibra ótica, né? Que realmente você vai conseguir aí
colocar e você vai ter uma assertividade boa, como o Ricardo já falou, nossa assertividade é de 5 metros, né? Dependendo do tipo de instalação, pode até diminuir um pouco, né? Então... Um pouco não, pode medir para 1 metro. Dependendo como você faz a eu sou um senoide, pouquinho mais você consegue conservador, 2 então, metros, assim, 1 metro. 2 metros, 1 metro, você consegue uma assertividade muito boa, entendeu? Então, realmente, a fibra sensitiva por vibração é uma das tecnologias que a gente acaba utilizando mais, porque você acaba pegando perímetros muito grandes. Eu diria até que é o nosso carro-chefe hoje, na parte de proteção de perímetros longos, é a fibra ótica. É lógico que ela não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar associada a câmeras PTZ. Que é aquela questão que a gente comentou, que por exemplo, você coloca a fibra que pega 50 quilômetros e a Você vai ter que mandar o cara lá, 2 quilômetros você põe uma câmera. Mais ou menos Tipo isso. Eu vi que você falou do longo dos ultralongos. Existe um limite ou é o quanto o cara pode pagar? Eu consigo pôr 500 metros, 500 quilômetros que eu consigo bancar? Ou não existe esse Vai limite? dar pra economizar. Se você quiser fazer uma segurança de Não, qualidade, não, eu eu digo, acho mas que deve ser... 500 quilômetros você vai proteger um país pequeno, né? Então, isso que eu tô dizendo. Existe um limite de tecnologia ou o limite se dá ao quanto a pessoa consegue... Na verdade, não dá para dizer que tem um limite de tecnologia, porque se você for pensar que uma central de fibra hoje, linear, ponto a ponto, ela vai conseguir cobrir 100 quilômetros, se você precisa cobrir 1000 quilômetros, você vai usar É só replicando. 10 equipamentos desses, Só ir para você ir replicando. Exatamente. Mesmo porque a gente tem um software que faz o gerenciamento disso. Então, nesse software, você não vai ter somente um equipamento de fibra. Você pode colocar mais de um equipamento, entendeu? Entendi. Então, você, nesse exemplo que ele deu, vou cobrir 10 quilômetros. Você usa um equipamento, entendeu? Então, na verdade, teoricamente, existe um limite, mas para esse limite, se você juntar um no outro... Você não vai consegue ter- ir escalonando, né? Você já consegue ir escalonando o seu projeto E em breve vai ter uns que vai... E depende da tecnologia. Se a gente está falando, por exemplo, em portos, para fazer a proteção da área de mar, eu imagino que seja uma área de mar, né? Uma área marítima. A nossa câmera chega até 25, 30 quilômetros, mas aí você não tem como colocar algo além disso. E também não precisa, né? Mas se você for proteger verdade, em terra, não tem como colocar você não no vai meio colocar do câmeras no meio do oceano, mas você vai colocar na borda, né, na margem aqui do oceano, e você vai cobrir mais pedaços. Então, E aí tem um limite pensando vamos considerar 30 quilômetros. Então, você tem 60 de diâmetro aqui. Então, você tem 60 ponto a ponto. Isso quer dizer que a cada 50 quilômetros você pode colocar uma câmera dessa e proteger uma área, proteger o litoral do Brasil inteiro, se quiser. E tudo Mas não isso tem como interligado. colocar um equipamento no meio da água ali? Porque tem umas São tecnologias diferentes. arquiteturas... Ah, tá. Não de câmera. Não. Aí você entra em várias questões, que aí, por exemplo, você tem a maresia. Se você, dependendo do tipo de câmera que você colocar, vai corroer tudo. E aí você vai ter um custo altíssimo, porque você já colocou uma câmera cara. Uhum. Depois de um tempo, vai ter que trocar. Mas tem um outro detalhe. E a parte de legislação... Se você tá aqui... já vamos falar disso daqui, isso é muito importante. Se você tá na margem aqui e tá dando uma proteção de 30 quilômetros adentro no mar, por que você quer ir adiante? Se o teu objetivo é proteger o perímetro, se o cara chegar a 30 quilômetros, você já consegue já tá detectar. respaldado, né? Já tá respaldado. Não tem interesse. Não, você não, né? O resto é por quê? fofoca, né? O resto é fofoca. Porque, geralmente, o que acontece? Eu queria ver. A gente geralmente fala no meio, né? A segurança, ela é igual uma cebola, ela é feita em camadas, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, você tem 30 quilômetros. Você pode falar do quilômetro 30 ao 20, eu quero ter só uma informação. Então, o detector só manda uma informação, é uma coisa que você não precisa mais tratar. Do 20 ao 10º quilômetro, eu quero já que me avise. Agora, do 10º até aqui, Até a margem. é um alarme. Quer dizer, a pessoa está vindo em minha direção, a pessoa, o barco, o objeto está vindo em minha direção. Então, você tem esses níveis também de alarme, né? Sim. Não, até porque do 30 ao 20, a tecnologia de reconhecimento não pega, né? Por exemplo. Mas pega a detecção. detecção. A detecção pega, Do mas de Dory. reconhecimento É o Dory, a ou de detecção identificação, pega. não. Identificação é impossível. Identificação nesse tipo de câmera não faz identificação, porque ela é térmica. Então, a térmica, ela não faz identificação facial. Tá. Uhum. Ó, eu pensei Entendi. dentro da minha realidade. Uma vez eu fiz um cruzeiro que o cassino do navio só abria
quando você tivesse tantos quilômetros para dentro, porque aí já era a legislação, não era mais a legislação do país. Você está em águas internacionais. Águas internacionais. Então, por exemplo, no Uruguai pode ter cassino. Muda. Então, quando você estava numa quilometragem que não era mais dentro da legislação do Brasil, você já podia, porque não estava ferindo a legislação do país. Existe alguma coisa disso, pensando no limite que a gente tem de 30 quilômetros dentro do mar? Porque depois o mar não é mais nosso, teoricamente. Existe alguma coisa referente a isso? Existem radares, né, que dão essa distância, que fazem... Na verdade, dentro do barco que faz isso são radares e sonares, né? São tecnologias diferentes que elas não são usadas para proteção, e sim para posicionamento. Existe também para o satélite. Existe o GPS mesmo, que também vai te dar a distância que você está. E a proteção de imagem a uma certa distância maior também existe por satélite. Não Hikvision. Hikvision não tem essa tecnologia. Mas existem outros fabricantes de outras tecnologias que podem chegar a isso. Não conheço as tecnologias a fundo e não sei sobre legislação, que é uma coisa que ele perguntou sobre as câmeras, e que vale a pena falar das térmicas. Porque a câmera térmica ela é um equipamento de uso militar. Então, depois da pandemia, facilitou-se alguma coisa. Então, facilitou para nós, humanos normais, o uso da tecnologia térmica. A grosso modo, existem outros fatores que têm que ser levados em conta, mas a grosso modo, 250 metros. Até 250 metros você consegue usar câmera térmica sem ter licença do Exército. Uma licença chamada CR. Tá. O CR, ele é uma licença expedida pelo Exército para câmeras acima de 250 metros. Só que veja bem, eu falei que é um dos fatores. Tem produtos que dá 100 metros de detecção de pessoas e que precisa ter CR. Por conta dos outros fatores que eu falei. Tamanho de sensor, resolução do sensor. Tem uma série de fatores que tem que ser levado em conta. Mas, a grosso modo, 250 metros até 250 metros... por padrão vai. Acima de 250 metros você tem que ter licença do Exército. E quando a gente fala em licença do Exército, não é só quem vai instalar ou só o cliente final. Supondo que o cliente final vá comprar a câmera e vai ser dele, o cliente final, o integrador, o distribuidor, a transportadora e o fabricante tem que ter licença do Exército. Todo mundo. toda a cadeia inteira. A cadeia inteira. É uma licença que cada um vai ter que tirar ter. a sua. Tipo, Cada um se tem que tirar a sua. da cadeia for reprovado para pegar a licença, Não vai tira a poder, licença. não pode, não tira. Você não pode. Teoricamente, o consumidor final só vai conseguir pegar se todo mundo... Se antes todo dele. mundo antes dele tiver. Exatamente. E se você falar em um integrador que vai colocar a câmera no cliente final, mas a câmera é dele, o cliente final não precisa da licença. Tá. Quem precisa é do integrador para trás. Sabe uma dúvida que ficou na minha cabeça? Pela complexidade, eu acho que perímetros longos é um projeto mais complexo, mais difícil de fazer. Sim. Vocês acham que, nesse sentido, é mais comum ter erro da parte da integração? Nesse tipo de perímetro longo ou não? Porque só faz projeto em perímetro longo quem tem mais experiência. Então, não necessariamente é mais comum ter erro em longo do que em curto. Essa é uma teoria bem interessante. Fala aí. Não necessariamente. Às vezes, assim, o que eu vejo que seria o grande erro do integrador, você ter um grande projeto desse num perímetro longo e não pedir o apoio do seu distribuidor e do seu fabricante, você entendeu? Porque a gente tem as equipes para apoiar o integrador nesse momento, entendeu? Porque é um projeto grande, é um projeto complexo e muitas vezes você usando toda essa cadeia de apoio, a chance de sucesso é muito maior do que ele errar. Então, acho que nos projetos menores, que ele fala assim, um projeto pequeno, eu dou conta, é capaz de ele acabar errando por excesso de confiança. Entendi. Não, isso Entendeu? é interessante, porque realmente, às vezes as pessoas vão pensar assim, é mais fácil ter erro em longo porque é mais complexo, mas na verdade não, que foi o que eu falei, né? Porque assim, envolve no muito complexo mais vai gente. ter mais apoio, né? E aí a chance de Exatamente. O erro. complexo, você sabe que você está fazendo algo que é complexo e você envolve a cadeia inteira. Teoricamente, o que você acha fácil, fala assim... Esse daqui eu dou conta. É só Esse eu dou 100 conta. metros, Normalmente, eu vou- o cara que perde a mão na máquina é aquele que já Que já domina a macaco velho. máquina. Fala, né? isso aqui eu faço de qualquer jeito, não põe nem luva. Aí o cara tá lá, pensa que tá tudo certo, Perde vai a lá e mão. se arrebenta. Literalmente. Boa Basicamente analogia. é isso. Boa analogia. Volta pra essa aqui já, tá? Essa eu acho bem interessante de falar, assim, que eu Posso? tô até curiosa. Então tá. Desde a experiência que vocês têm, você já no mercado, há 2 anos na Hikvision, você já tem um pouquinho mais, e passando por várias camadas, qual que, na percepção de vocês, é uma solução que vocês acham que é boa e eficaz, mas é muito subestimada e o pessoal não dá muita moral aí no dia a dia?
Tem alguma que você fala assim, essa aqui deveria ser mais explorada? Temos duas, né? Num Olha aí. consenso que a gente Uma pra cada, então vai. conversou. Bom, na minha opinião, eu concordo em partes com o que ele vai falar, mas eu acho que é o radar, tá? Porque assim, o radar ele tem a aplicabilidade dele, porém, ele é uma tecnologia que eu acho que ela é mal explorada. Às vezes, por falta de conhecimento do integrador, às vezes deficiência da própria Hikvision, da gente não fornecer o treinamento para os distribuidores e integradores, né? Então, assim, eu acho que ele é um pouco subestimado porque ele tem um cenário bem específico, que ele vai atender muito bem, mas eu acho que às vezes o pessoal acaba não sabendo utilizar direito essa tecnologia e acaba optando por outra coisa. Tá. Por falta de conhecimento, né? Sim. Eu concordo bem com essa parte do radar, que realmente o radar é o mais subestimado, acredito eu, mas também tem a parte... Na verdade, assim, tanto a fibra quanto a térmica tem as suas particularidades, né, de preferência. A fibra, eu acho que o pessoal ainda está meio indo devagar, não acelera muito, por conta de um erro muito, muito clássico. Achar que o equipamento é caro. Mas se você for colocar na ponta do papel, se for fazer uma conta correta sobre toda a tecnologia, sobre tudo que vai envolver dentro da instalação, a fibra sai barata. E por este problema, eu acho que o pessoal tem fugido um pouco da fibra. E também tem um outro agravante, que são tecnologias mais antigas usada por outros fabricantes, que acaba replicando para nós, acaba respingando em nós do tipo, eu não confio muito nessa tecnologia. Já fizeram errado. Já fizeram alguma coisa e que não deu muito certo, a precisão não era essa, a detecção não é essa, ou então tá dando muito problema. Eu já peguei muito caso de o cara falar assim, olha... o meu cliente não quer fibra porque ele já instalou uma vez e deu errado. Mas era nossa? Não era nossa. Mas aí quando você fala... Mas assim, a nossa tecnologia é diferente dos outros. mas é a mesma coisa pro cara que tá fazendo, é a mesma coisa que você fala assim, você gosta de fígado? Não, eu odeio fígado, é porque você nunca comeu o que eu faço. Meu fígado é fígado, eu não gosto de fígado. Então, basicamente... Escaldado. Não, fibra é fibra, eu não quero. Só fibra pode ser minha, pode ser tua, pode ser dele, é fibra, eu não quero. Sim. Então a gente tem que quebrar um pouco Mas aí, isso, tem que tentar vencer isso. É se provando, né? Vai Dentro de outro mercado, mas é meio que o brasileiro tem a resistência a carro elétrico. Eu venho ouvindo de manhã a rádio e tem um cara que esqueci a rádio, acho que é Nova Brasil. Bem, que seja, é dessas que toca as músicas mais tranquilinhas, que não é. Eu não ouço. Não. E tem um cara que ele é especialista no mercado de automobilismo. E ele sempre vai falando uma coisa das novidades, lançou tal carro. E eu não sabia, mas já faz, acho que no Brasil, a quarta ou a quinta vez que tentam colocar no mercado brasileiro a tecnologia de carro elétrico e o negócio não engrena. Lá na década de 80, a Gurgel fez isso. Uhum. Ninguém nem sabia. Ninguém nem sabe. Eu lembro que ele ia no Silvio Santos falar É porque aqui ainda existe o manual, a galera tá no manual, mexendo em marcha, vai querer botar BID. Mas aí... exatamente. Mas eu acho que, assim como o carro, a tecnologia de segurança, tem a sua aplicabilidade, cada uma, o carro elétrico ele tem a aplicabilidade dele. Não adianta você querer pegar e daqui até Manaus no carro elétrico. Você não vai. Não vai. Não tem nem onde recarregar no meio do caminho. Por bem da verdade, nem com carro a diesel, né? Mentira, eu já fiz isso com Honda Fit. Isso é entendeu? Então, assim, você tem aplicabilidade. Então, assim, o grande erro, eu acho que as pessoas eles querem generalizar, falar assim, essa tecnologia perimetral eu vou conseguir fazer tudo. Eu vou usar fibra para tudo. Não, você não vai usar fibra para tudo. Entendeu? Vou colocar câmera térmica para tudo. Não vai. Então, assim, cada solução, cada tecnologia, você tem o seu cenário específico, né? Uhum. É tudo muito personalizado, porque tem muita variante, né? Muita coisa diferente. A solução é sempre muito personalizada, A fibra pode servir para você, pode não servir para mim. O radar pode servir para você, pode não servir para mim. E para mim, o melhor vai ser o oposto que é para você. Simplesmente porque o meu terreno é diferente. Uhum. Isso é bem... E isso... O integrador, quem vai atender o cliente final tem que ter muito nítido isso na cabeça, porque senão, como eu disse, o cara que está comprando lá no final vai pôr todo mundo no mesmo saco. Ixi, Hikvision não presta. Ele compra, ele quer funcionando. Exato, quer saber quem vai fazer funcionar. Bom, gente, a gente está falando há um bom tempo aqui
E a gente queria fazer, antes da gente finalizar, uma brincadeirinha. Um jogo rápido, é ping-pong, só que ping-pong técnico. Juninho, faz Pega tua pra raquete. gente. Aí faz um pra um, outro pra outro. Tá É pergunta e resposta. Então, vamos fazer, primeiramente, pra você, e a segunda vai pra você, e assim... Só que eu não quero nada muito elaborado. É É ping-pong. resposta rápida. É Eu não ping-pong. preciso ficar batendo, Não, não não. é vôlei. 3 e VAR, 3 e corta. Não precisa trabalhar a bola, é só Não. passar. Vamos lá. Resposta rápida. Melhor tecnologia para ambiente com animais. AcuSense. Ótimo. Vamos lá. Radar sozinho é a solução? Nenhuma tecnologia sozinha é a solução. A gente sempre tem que ir complementando. Ótimo. Quando e em qual cenário a térmica é obrigatória? Variação climática que causa neblina e ambientes zero luz, onde você não consegue ter imagem ótica. A térmica sempre vai resolver. Me fala um local desse. Me dá um exemplo de um local desse. Não tinha essa daí, hein? Uma fazenda, trabalhando quando na bola. esfria, ela fica completamente tomada por neblina. Entendi. E aí uma câmera ótica vai ver só branco. Uma câmera térmica vai ver perfeitamente como se nada tivesse na frente. Ótimo. Melhor combinação para as áreas industriais. Eu diria que você pode usar o câmera térmica com a fibra sensitiva. Uma dupla que funciona aí, né? Então tá bom. Você tá gostando do check, né? Tô adorando. Se a gente tá falando super de tecnologia, você no papel, check isso. É super tecnológico. eu sou... Cadê o tablet pra clicar? Tá bom, deixa eu fazer aqui, vai. Na sua experiência, o que mais gera falso alarme? O humano que está operando a máquina que não treina e não configura direito, mas o que gera mais falso alarme, basicamente é árvore. Quando a pessoa coloca numa área, isso falando por prática, o que eu mais vi, câmera monitorando cerca Vegetação. com árvore perto. Sempre tem um falso Sempre alarme. tem um falso alarme. Solução com o melhor custo-benefício por metro protegido. Na minha opinião, seria fibra ótica. Ele é fãzão da fibra ótica, viu? É. Ele... Hashtag fibra ótica. Eu preciso só reforçar uma coisa sobre Por isso. favor. Nós dois somos grandes especialistas no produto fibra ótica. É praticamente um filho nosso, no bom Legal. sentido, tá? Eu sou pai. Eu pensei isso, mas deixa pra lá. É um filho de dois pais. Então é por isso que a gente sempre vai achar que a fibra ótica é... Não, mas isso mesmo, tem que defender o seu... Não, mas eu também tô achando. Porque Você não assim, tá achando também? tanto Depois eu de tanta quanto ele fomos propaganda, treinados. Veio uma pessoa da China para ensinar, né, a tecnologia. E eu fiquei com ele uma semana inteira só aprendendo sobre fibra ótica. O cara que desenvolveu a tecnologia. O cara que criou o produto. Vocês conversam em inglês? Sim. Ele não fala inglês. Quem? O... Ah, mas ele deve ter o Esse tradutor, chinês, né? Sim, É ele no usa o tradutor. Sério? É no Não, tradutor. não, eu me inventei na cabeça. Como que é conviver uma semana conversando com um Com o chinês, Gente, mas super legal. você aprende eu a digo- falar duas eu frases. digo Bom até por dia cultura. e eu não Até falo no chinês. Não, Não é, não né? é só isso. Eu digo até por cultura. Que a gente tem os nossos trejeitos de falar. A gente tem, sei lá, nunca conversei com o chinês. Se expressa, como se expressa. Uma coisa que você fala que ofende, uma coisa que não ofende. Isso É que um eu falo. barato. Eu acho que aprender sobre o produto é o mais fácil, porque ele veio aqui pra ensinar ainda isso. mais esse chinês. Não, que e deve assim, ser a um gente crânio, né? destrinchou muito o produto, a ponto de abrir o equipamento, olhar a placa dentro, ele explicar internamente toda a arquitetura, como ele pensou, isso e aquilo, entendeu? E aí eu fiquei uma semana e ele ficou, a outra semana ficou com A o primeira Ricardo. semana com ele, a semana seguinte comigo. Que da hora. Que legal mesmo. E resolveu, né? E, ó, a gente Viraram fã? conversa com ele até hoje, né? E Da hora. quando a gente É tem algum brother. projeto, eu e o Ricardo, a gente troca muito figurinha. Porque como nós dois que acabamos adquirindo bastante esse conhecimento, a gente troca muita informação, que eu descubro uma coisa, falo, eles descobrem, falam. uniu. Essa aqui os dois podem Vocês responder. foram unidos por vibração. É, né? Vibração e temperatura, tá? E nem falamos da auscultação ainda, mas isso é para outro caso. Aí ele respondeu, depois você responde essa aqui também. O que nenhum integrador deveria fazer nunca em perímetro? Seja ele longo, ultra longo, curto, médio. Confiar em uma única solução, em uma única tecnologia.
Querer colocar alguma coisa que ele não conhece. Então, assim, estude a solução, estude o seu produto para poder ofertar bem. E reforçando, a Hikvision, o ecossistema Hikvision é preparado para atender qualquer situação. Então, se o integrador tem uma dificuldade, ele procura o distribuidor, que o distribuidor dá suporte. Quando o distribuidor não consegue, tem integrador que fala, a Hikvision é inacessível. Não é uma informação 100% real, porque se ele for para o distribuidor vai acionar a gente, porque todos os distribuidores têm acesso a nós. Então, quando o integrador tem dificuldade, ele aciona o distribuidor aciona a gente e logo a cadeia inteira está aqui. E assim, quando começou a chegar o produto fibra ótica no mercado, para você ter uma ideia, teve o primeiro projeto que foi vendido no Brasil, o chinês veio para cá para ajudar a configurar o equipamento para o instalador. Então, o integrador estava fazendo a instalação, teve dúvida, a gente avisou a China, mandaram o cara para cá para dar esse suporte. Mesmo. Não. Radar aconteceu a mesma coisa. Eu tô andando na Hikvision, de repente eu cruzo com o cara que é o cara que criou o radar. Que é o cara que está lá para tirar dúvida de radar de todo e qualquer cliente, é o pai da criança. E sempre dentro da Hikvision nós temos os grupos internos, sempre o pessoal fala, semana que vem vai ter o chinês aqui que desenvolveu tal produto, marquem com seus clientes, tragam os projetos para tirar dúvida. A gente sempre vai atrás do cliente que tem o projeto registrado com a gente, para falar, cara, como é que tá esse projeto? Tá legal? Tá legal. Você tem alguma dúvida? Vem aqui tomar um café que a gente vai conversar com quem criou o negócio. Não, e não só dos fornecedores, como a Hikvision, por exemplo, que tem essa preocupação, muitos distribuidores, pelo menos a IPCAN, que é a que eu tenho muita proximidade, tem muito essa preocupação com parceria do integrador, tá sempre do lado, ajudando nos projetos. Funcionar, o pós-venda. Tem equipe técnica, tem tudo. Então, só comete erro quem quer mesmo, né? Quem vai e atrás, até complementando, que a gente falou muito dessa questão de conhecimento. A Hikvision, ela tem o e-learning, que você consegue estudar de forma gratuita e online para tirar a certificação HCSA. Você tem algumas certificações, algumas não, várias agora, né? Que a gente está cada vez mais disponibilizando material de certificação de produtos e de soluções para que os integradores possam também adquirir esse conhecimento e não ficar só na nossa mão e eles dependentes da gente, né? Então a gente quer mais disseminar esse conhecimento. Para não fazer nada errado no meio do caminho aí. Exato. E corroborando, eu acho que também tem uma coisa que eles não devem fazer, os integradores. Aliás, duas, para finalizar. Primeiro é não considerar Hikvision como uma solução para o seu cliente final. E segundo, não consumir Tech Access para aprender sobre tecnologia. Oh. É isso aí? Monstro agora? Falando nisso, dá para colocar aí, acompanha a gente aí no YouTube. Exatamente. Já tem muito material legal aí para tanto para os clientes finais de várias verticais aí, quanto para os integradores, acho que para todo mundo, até para quem é só interessado no assunto, nem trabalha com isso, mas gosta de aprender sobre tecnologia e inovações. Então tá bem legal, vai ter muito material ainda que a gente tem, né, aí no cronograma. Temos o Instagram, temos o YouTube, também tem as redes sociais dos nossos participantes. Hoje nós vamos colocar também aqui no rodapé. Acessem, procurem, chamem no LinkedIn, falou que no LinkedIn temos um famoso, é a ferramenta, influencer, né? É o influencer, é a ferramenta que ele mais utiliza. Exato. Então, eu acredito que da mesma forma que eles trouxeram informações pra gente aqui, mais global, se você chamar, com certeza vai conseguir um espacinho para conversar. E conte com a gente para ter mais informações aqui no nosso Tech Access. É isso aí. Ricardo, Flávio, muito obrigada por esse papo. Obrigado por todos os ensinamentos. Muito bom. E foi um prazer dividir a mesa aí com vocês. O prazer foi nosso. Obrigado, Giovana. Até a próxima. Acompanhe a gente Tech Access. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.